Nós vamos falar hoje de um assunto que talvez para alguns ainda seja assim uma coisa não vivida e não praticada, mas talvez por causa da própria falta de entrega e envolvimento com aquilo que nós chamamos de vida cristã. 2 Timóteo 3,12 diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você imaginava que você seria tão perseguido como é para esses que já vivem essa realidade? E você que não vive essa realidade, você imagina que isso vai chegar até você em algum momento? Nós vamos, na introdução dessa mensagem, falar sobre a perseguição na essência da sua palavra mesmo, literalmente falando. A perseguição com os cristãos. O contexto da igreja, ele vem sendo um contexto de perseguição desde sempre, né? Se você olhar para os mártires cristãos, os homens que Jesus preparou, alguns deles que vieram um pouquinho depois, você leva para casa um exercício aí de ler Atos capítulo 7, você vai ler um pouquinho a história de Estevão, o primeiro mártir cristão perseguido e morto por causa do cristianismo, por causa da sua fé. É tão lindo você ver Estevão, que era um jovem, né, um menino. Ele, enquanto era apedrejado, as pessoas pensam que eram aquelas pedras, né? Sim, né? Naquele contexto de apedrejamento, eram paralelepípedos de quase alguns 30 centímetros. Então imagina aquela rodela, várias delas sendo jogadas sobre a cabeça, e ele, enquanto acontecia isso, clamava ao Senhor que o Senhor perdoasse a eles e não imputasse culpa para aquelas pessoas. É louco, é doideira isso. Não é naturalmente entendido isso. Isso é uma coisa totalmente fora do padrão. Hoje o pessoal esbarra na fila e fica nervoso, fica triste, pisou no pé, você já fica, nossa. O cara não dá tchau para você do outro lado da rua, você fica, nossa, ele me viu, mas não me cumprimentou. Né? Nós, pastores, sofremos mais ainda com isso, só que eu não vou usar exemplo aqui não. O apóstolo Paulo, em 54, depois de Cristo, se deduz que seja nessa data, né, também sofreu várias situações, até mesmo a morte. A história da igreja, atualmente, eu vou usar aqui um exemplo só, na Coreia do Norte, onde os dados nos apontam que cerca de 50 a 70 mil cristãos hoje estão presos, carcerados em lugares inimagináveis por causa da sua fé. O dado da Missão Mais é que a cada 10 minutos um cristão morre por causa da sua fé. Então, enquanto nós estivermos pregando aqui, alguns cristãos vão morrer. E nós vamos continuar sentadinhos aqui, ouvindo a palavra de Deus. Eu espero que o perseguição não chegue aqui e contrarie minha frase, né? Em 50 minutos aqui. Mas é muito pouco provável que isso vai acontecer. Nós não vivemos debaixo desse regime de perseguição, mas na Coreia do Norte, que é um país onde 400 mil cristãos ali estão, isso é 2% da população só, os poucos que ali existem sofrem muito. Lembro uma vez que o pastor Amauri foi pregar na PIB, e ele levou uma Bíblia desse tamanhozinho assim, né? É o Novo Testamento inteiro, desse tamanhozinho assim. E ele começou a dizer que eles colocam na meia, né? Porque daí os caras não procuram a meia, eles vão procurar uma coisa maior, né? Não imaginam que existe uma Bíblia pequenininha. E essas Bíblias pequenininhas, elas são entregues para algumas pessoas só, porque o recurso ainda não é bastante para fazer para todo mundo. E eu pedi para ele, né? Eu falei, pastor, dá essa Bíblia para mim, né? Imagina eu pregar sobre igreja perseguida e mostrar, né? Que legal. Ele falou assim, se eu der isso aqui para você, é um cristão a menos lá na Coreia que está recebendo o evangelho. Eu falei, nossa, eu estou igual Davi quando recebeu a água dos valentes, eu nunca mais toco nesse negócio aí. Você está dizendo que alguém pode morrer sem Jesus porque eu pego essa Bíblia, então afasta de mim esse cálice. Davi, quando recebeu a água dos valentes, disse, eu não sou doido de beber essa água, vocês atravessaram o exército inimigo para me trazer, ele vai e oferece aquela água para o Senhor, né? Eu falei, não, eu não vou tocar nessa Bíblia. Ele falou, isso aqui eles me dão como exemplo, eu prego e mando de volta para lá.
E ele mostrou também um outro papel laranja gigante, assim. Eu falei, pastor, mas como que isso aí é? Isso aí sim vão pegar, né? Ele falou assim, não, isso aqui é um balão. Eu falei, balão? Ele falou, isso é um balão. Nós inflamos ele com gás hélio e nós soltamos, eu não lembro exatamente de onde lá, mas numa época do ano o vento vai todo para a Coreia. E também nós fazemos isso na fronteira da China. Então o vento leva esses balões e eles pegam um negócio laranja. Quando não é um cara cristão, eles nem entendem muitas vezes o que é. Mas os cristãos sabem já dessa estratégia, e quando eles veem no céu, eles já ficam à espreita para na hora que for cair. E quando cai, está todo o evangelho de João. Então os que não sabem, é um evangelho estratégico para a conversão daquelas pessoas, e os que conhecem, é pelo menos um livro da Bíblia para o cara ler, porque eles não têm acesso à Bíblia, a palavra de Deus. Existe um lugar na China onde tem uma fila, uma Bíblia apenas, e uma fila para leitura, de um capítulo. Pessoas ficam mais de 3 anos nessa fila para ler um capítulo. O pastor Amauri disse que, às vezes, uma pessoa que esperou 3 anos, chega o dia dela, o horário dela, ela está lendo ali um salmo, um capítulo, e ela, por causa do envolvimento com aquilo, ela passa de ler um capítulo e começa a ler o outro. Ele fala que a pessoa de trás, ela quase que empurra ela e diz assim, ei, você já leu o seu capítulo. Agora é a hora do meu, porque eu estou há 3 anos na fila aqui esperando chegar a minha hora. E ele fala, desculpa, é que eu me empolguei tanto, a palavra de Deus é tão linda, que eu já comecei a me empolgar e queria ler mais. Tem gente aqui que talvez tem muitas Bíblias em casa, mas não lê nenhuma. Esses caras têm uma folha a cada 3 anos para ler, e eles têm tanta paixão e desejo por isso que eles querem comer. Não literalmente, mas eles querem ficar ali, vivendo disso. Nós vamos aproveitar esse momento da mensagem, já que nós vamos entrar num outro assunto, para orar por esses irmãos. Nós temos uma vez por ano, e eu acho isso muito vergonhoso, o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, que todas as igrejas ao redor do mundo, não somente o Brasil, fazem isso. Um domingo especial para falar de tudo isso. Mas nós, como igreja, queremos avançar um pouco mais nesse assunto e estar sempre compartilhando com você alguns projetos para você começar a entender esse assunto. Você pode procurar sobre a Missão Mais e também sobre o Portas Abertas, 2 ministérios muito sérios no Brasil que têm dado informação para a igreja, têm pedido ajuda da igreja. Nós temos abençoado algum desses missionários, nós temos alguns trabalhos ao redor do mundo com o pastor Mário da Mais, que tem avançado a cada vez mais, então você pode também ficar por dentro. Eu, particularmente, sou apaixonado pela Igreja Perseguida, oro, intercedo, desde aquele domingo com aquela marca-página que nós ganhamos. Todos os livros que eu leio, eu sempre deixo ele como marca-página para eu me lembrar, porque senão eu também perco da divisão, para eu me lembrar sempre de orar por aqueles países. Essa semana eu tive na rádio Cidade, fazendo um dos programas dessas 40 madrugadas de louvor e palavra, e eu escolhi por tema falar sobre missões. Falamos da Igreja Perseguida, selecionamos um monte de músicas que tinham tudo a ver com esse assunto, e enquanto eu estava lá na rádio, liga um cara na rádio. Querido, eu estava lá na rádio, o radialista que estava nos ajudando lá na mesa de som, ele trabalha só na Rádio Cidade há 3 anos e meio, e ele já tem um histórico aí, pela idade dele, na rádio, de radialista. Ele disse assim, nunca eu atendi um telefonema desse, porque nós ficamos ali no programa e ele fica lá na mesa atendendo os telefones. Um senhor de idade ligou na rádio dizendo que queria suicidar. Gente, você tinha que ver a cara dele. Eu estava apresentando o programa, ele ficava assim, eu vou pôr uma música. Ele colocou a música, me tirou do ar lá, porque ele não é, sei lá se é cristão ou se é um cristão meia boca. Ele não quis atender o cara, ele passou para mim. Pastor, nessas horas que aguenta a bucha, né? O pastor é o MacGyver da história. Aí ele me passou o telefone, eu atendi, conversei com aquele senhor, fiquei ali alguns minutos, e aí daqui a pouco desligou a ligação. Falei, pô, esse cara deu um tiro na cabeça, pegou o celular junto, estragou tudo. Não é possível. Eu comecei a ligar e não dava para falar com ele, Quando eu consegui de novo, ele disse, não, acabou a bateria. Eu falei, ufa, do meu celular, e eu fui lá na empresa buscar o carregador e tal, mas eu quero me matar mesmo. Voltou com o assunto de novo. Nós oramos por ele, conversamos com ele, e como ele é lá de São José, o Felipe Santos foi acompanhá-lo. Ontem eles se encontraram lá num parque da cidade, lá em São José, e o Felipe pôde acalmar o coração dele, conversar com ele, e possivelmente ele estará hoje numa das nossas celebrações. A igreja foi chamada para isso, querido,
para influenciar pessoas que estão nesse nível, passando por essa necessidade. E nós vamos então, que o assunto já está virando, antes de virar a gente vai orar. Vamos orar pela igreja perseguida. Então fecha os teus olhos aí. Por mais que você conheça ou não esse nível da igreja, essa igreja do qual nós falamos, que é a igreja perseguida, ore para que cristãos, talvez eles nunca irão alcançar a liberdade, nós temos que ser realistas desse fato, mas que nós possamos orar para que o Senhor preserve o maior número de tempo vivos, para que eles alcancem influência, alcancem os muçulmanos, os hindus e qualquer tipo de religião que tem destruído as igrejas ao redor do mundo. Senhor, em nome de Jesus, oramos pela Coreia do Norte, oramos pelos outros 49 países, pelos milhares de pessoas que estão agora, Pai, sofrendo. Pai, fruto da igreja perseguida, fruto do islamismo, ó Pai, fruto do hinduísmo, fruto, ó Pai, desses homens cegos espirituais, que por causa de não professarem uma fé em Jesus, não aceitam a adoração feita ao Senhor Jesus e matam muitos cristãos ao redor do mundo. Oramos, ó Deus, não somente pela liberdade deles, mas, Pai, que eles sejam livres aonde quer que eles estejam. Ó Deus, homens que têm muitas vezes negado a sua família, negado a sua esposa, filhos, para continuar firmes no propósito com o Senhor. Homens que têm assistido as suas famílias serem mutiladas, com uma oportunidade de negar e aí mesmo assim não negam o Evangelho. Ó Deus, pessoas que são mártires, ó Deus, que são anônimos, ninguém conhece, pessoas que estão fazendo tanto pelo Teu Evangelho, mas escondidas em lugares inimagináveis, dentro de cavernas, tendo igrejas, ó Pai, nas casas, ó Pai, pastores que ninguém conhece, mas são pastores, ó Pai, do mais alto nível de intimidade com o Senhor, homens e mulheres que Te conhecem tão profundamente, sem nunca ter lido a Tua palavra, mas mesmo assim tem intimidade com o Teu Santo Espírito, milagres, sinais, prodígios têm acontecido com essa igreja, e que em nome de Jesus, Pai, continue assim. Ó Deus, que a igreja perseguida, Pai, cada vez ganhe mais status nos céus. Nós sabemos, ó Pai, que há uma bem-aventurança para esses homens. Ó Deus, bem-aventurados são os perseguidos, ó Pai, e que em nome de Jesus eles continuem a, Pai, ficarem firmes no propósito que eles se firmaram. Ó Deus, abençoe a África, que tantos países têm sofrido, igrejas têm sido queimadas, ó Pai, durante os seus cultos, com os seus cristãos ali dentro, e eles ainda assim adoram, louvam o Senhor por isso, e nós queremos, ó Pai, nessa manhã, receber um pouquinho do DNA que esses homens e mulheres têm, para que em nome de Jesus nossa paixão, Pai, seja ainda maior. Nós sabemos que está longe, distante demais a perseguição nesse nível, mas, ó Deus, temos níveis mais rasos, mas, ó Pai, simples, que tem nos alcançado, e que possamos aprender com o Senhor, como, Pai, nos desvencilhar de todo aquilo que nos prende a nós mesmos, e, Pai, nos aproximar nessa manhã ainda mais do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Querido, você não está sofrendo uma perseguição violenta, mas uma oposição silenciosa. O que nós, cristãos do Ocidente, sofremos é uma perseguição ou uma oposição silenciosa. Por exemplo, talvez hoje de manhã você sofreu uma oposiçãozinha, né? Você estava lá, a coberta conversou com você com ela, e você quase desistiu de vir aqui. Talvez a vontade de ficar em casa, a vontade o desejo que você tem de mentir no trabalho, o desejo de entrar numa rodinha de conversa e ali você ceder, né, as piadas, as coisas mais simples, a ausência de ética nos seus negócios. Você sabe dos impostos, o Brasil é o país que mais paga imposto no mundo, mas ainda assim você tem que cumprir essas leis. Amém? A pressão do negativismo e o desânimo. Nós temos N motivos para sorrir, para nos alegrar, mas vira e mexe estamos cabisbaixo, tristes. E o que nós precisamos então lembrar? O que você precisa lembrar? Em primeiro lugar, a oposição pode me fazer mais parecido com Jesus. Nós vamos basear bastante dos textos aqui em 1 Pedro e alguns outros textos. 1 Pedro 4,14 diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês.
Quantos aqui, assim, você entende a pergunta e por isso você responde? Não levanta a mão no agito aí. Quantos aqui, sinceramente, já sofreram alguma perseguição por causa da sua fé? Levanta sua mão. Eu conheço histórias, por exemplo, a história do Felipe, de outras pessoas, que só por causa da conversão, do batismo, de um compromisso mais sério, a família, em algum momento, ou naqueles primeiros momentos, vira as costas para você. Não, mas eu te ensinei a vida inteira assim. Não, você já é batizado, você está inventando de batizar. Isso é uma oposição. Aí você ia para o churrasco, ficava à vontade, o que tinha lá você bebia. Aí você chega agora no churrasco, você não bebe mais tudo que tem lá. As pessoas dizem, bebe aí, uma gelada. Não, estou de boa, tal, não tenho mais por hábito beber. Não, mas louco, agora ficou radical. Agora virou quadradão. O pessoal brinca que é melhor subir quadrado do que descer redondo, né? Eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Não depois. Já estou em outra. Querido, você não pode mais ficar pensando que é só com você que existe isso. Olha a sua volta agora aí. Agora pensa nos milhões de cristãos que existem ao redor do mundo. Todos eles são perseguidos. Não é com você o negócio, é com um cristão. Todos os que declaradamente se revelam como alguém apaixonado por Jesus vão sofrer perseguição. João 15, 18 e 19 diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Eu cuidei de um menino durante alguns anos. E quando eu falo disso, eu tenho que controlar até minhas emoções, porque a vontade é de me irar com ele. Eu tenho, às vezes, agora não mais, né? Nós vamos acabar domingo que vem esse jejum nosso de redes sociais. Mas, assim, eu estou no Facebook, assim, só para dar uma olhada, né? Deus sempre revela as coisas no Facebook, é impressionante. O maior profeta de todos os tempos, da atualidade, melhor dizendo, é o Facebook, né? Revela tudo. Eu estou lá no Facebook, aí estou vendo lá a foto, né? O moleque, cara virada. Aí uns símbolos, né? Que eu sei que não são símbolos que remetem ao cristianismo em nada. Um menino que eu levei para dentro da minha casa. Liberei o púlpito da igreja, cuidei, ministrei, passei horas, investi. Aí o cara está lá, no barzinho, não sei o que, com um monte de amigo que eu nunca vi. Eu fiquei mais de 2 anos com esse menino. Andei próximo demais para saber o bastante sobre amizade, família, tudo. E eu estou vendo umas caras que eu nunca conheço. Eu olho para esse texto e percebo que a vida com Deus nos afasta dessas pessoas, mas não porque elas não gostam de nós. Elas nos amam e elas desejam ficar com a gente. Mas nossos hábitos não mais desejam ter elas próximas a nós. O mundo nos odeia. A verdade é essa. Só que aconteceu. Esse jovem, do qual eu estou dizendo, ele deu uma voltinha para cá e disse assim, por enquanto eu vou voltar a viver aqueles princípios lá do mundo. Aí o que acontece? Brum! O mundo te ama quando você deseja o que eles desejam. Querido, quem te ama vai te amar do jeito que você é. Se alguém te ama só porque você bebe, porque fuma, porque faz isso ou aquilo, essa pessoa na verdade não te ama, ela ama os seus hábitos. E muito mais os hábitos dela ainda, que talvez a sua vida as incentive a praticá-los ainda mais. Você não é perseguido porque emana trevas, você é perseguido porque emana luz. Ninguém é perseguido porque faz coisa ruim, o povo é perseguido porque faz coisa boa. Por que o povo persegue a igreja? Porque a igreja faz coisa boa. Gente, se você soubesse o número de respostas que não são dadas, mas que o povo espera que dê, porque o pastor Carlito recebe e-mail de mensagem, disso, daquilo. Para quem no carnaval fazer evangelismo? Na verdade, eles não dizem evangelismo, né? Eles acham que a gente está lá pulando carnaval.
Esse negócio de leve resgate aí, vai pra balada na porta, o meninada tá sendo incentivado a ir pra festa, ver as meninas com pouca roupa. Dá licença, gente. Vai ler a Bíblia. Você tem tempo para me julgar, você não está tendo tempo para ler a Bíblia, porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que Jesus estava nesses lugares. Não era um pub, uma balada, um carnaval, mas era como se fosse contextualizado para os dias de Jesus. Era. Jesus entra na casa do Zaqueu, o povo fala, agora brincou mesmo, né? O cara se assenta com os pecadores. Ah, esse é o quê? Fofoqueiro? Não é pecador? Só ele que é. É motivo de um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de preocupação. Se não há perseguição na sua vida, talvez não há também muito de Jesus na sua vida. Gente, eu recebo umas mensagens às vezes que eu falo assim, o que eu faço? Aí Deus fala para mim, fica quieto. Tá bom, Jesus. Eu não queria ficar quieto. Eu queria invadir o Twitter. Às vezes eu falo, nossa, eu segui essa pessoa, cara. Onde eu estava com a cabeça para fazer isso? Oh, me ajuda. O que você precisa lembrar também, a oposição aprofunda a minha fé. Aleluia. Eu estou triste com os júniors. O povo tem um primeiro nome bom, mas aí vem o júnior depois, o povo está fazendo mau uso desse júnior. Que você não seja um júnior ruim, tá? Só um desabafo aqui. Fulano júnior. Eu falo, nossa, o fulano só é bom, mas o fulano júnior é difícil. É o abismo de uma geração para outra. As gerações vindouras estão queimando o filme das gerações passadouras. Os caras lá atrás fizeram um monte de coisa, a molecada chega hoje e estraga tudo. Derruba o nome de uma família. Jesus fez tudo que podia fazer lá atrás, aí nós estamos carregando o nome dele. Cristianismo, cristão, significa que você é um Jesusinho, amém? E aí nós, como Jesusinhos, como pessoas que professam uma fé em Jesus, não estamos fazendo exatamente ou nem próximo ao que Jesus fez. 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por um tipo de provação. Por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Querido, todos aqueles que creem de fato em Deus, você precisa se lembrar só isso, que a sua fé ela vai entrando num nível ainda maior quando a perseguição, a oposição chega. Gente, você não sei, mas eu sou testado direto. Não é fácil estar no YouTube hoje em dia, porque tudo que vai para o YouTube chega a lugares que a gente nem imagina. Às vezes eu recebo um e-mail, uma mensagem, alguma coisa. Nossa igreja, o e-mail é @pibnet, né? Então o pessoal já vai tentando os nomes até que uma hora certa chega na nossa caixa, o e-mail. E aí, chega o e-mail lá e tal. Não, eu assisti aquela mensagem, a pessoa, tipo assim, é 50 minutos de mensagem, 1 hora de mensagem, ela pega 12 segundos e... Não, isso aqui que você disse aqui, eu falei, não, mas você só ouviu os 12 segundos ou você ouviu o antes que eu falei, o depois? Não, quando eu ouvi isso aqui eu tirei. Não, eu não concordo. Eu falei, então ouve a mensagem inteira. Aí a pessoa ouve a mensagem inteira, ou depois ela manda um e-mail, nossa, perdão, depois eu vi os detalhes. Aí eu fui ler o texto, aí eu fiz isso aqui. Só que essas coisas, assim, ou elas nos aproximam de Jesus, ou elas lançam a gente longe. Porque a melhor coisa que nós temos fazendo ofensa é dar a outra face. Então tá batendo aqui, agora bate aqui, agora bate aqui, agora bate aqui. E não é fácil, gente. É a nossa identidade morrendo. Porque o justo não justifica. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, amém? Aí fica tentando explicar, não parei com essas coisas. Eu não sou o Russell Shedd, mas eu era muito mais menino antigamente, muito imaturo. E hoje, com o nível de maturidade que Deus me deu, quando eu ouço essas coisas, eu nem respondo mais. Algumas eu respondo dizendo, eu respeito seu ponto de vista, tal.
Uma vez estava tendo um culto de jovem aqui, o cara passou lá fora. Não, ele entrou um pouquinho aqui. Daqui a pouco ele saiu, começou a dar um maior rebuliço lá fora. Eu fui lá fora, o que é, amigo? O que está acontecendo? Não, o que vocês estão falando lá dentro, vocês podem ser presos. Eu falei, amigo, quem é você, cara? Você é do FBI, desculpa, perdão, não prende a gente. Não, sou advogado, o que vocês estão dizendo lá, isso aí é passivo de cadeia. Eu falei, gasta seu tempo com outra coisa, cara, não vem aqui não, você tem muita mais coisa para fazer, cara. E a gente também. Pessoas que procuram, mas eu estou começando assim, a agradecer a Deus por essas pessoas. Que eles nos levam mais perto de Jesus. Gente. Se não tem esse cara, é difícil. Tem que ter um cara que fica aqui no abdômen aqui. Sabe aquelas brincadeirinhas chatas? Aquele amigo fica, para! Tem que ter a pessoa que fica aqui, ó, para você falar, nossa, ele está me ajudando, né? Eu estou indo mais para cá. E para cá está Jesus. Terceira coisa que você precisa lembrar, a oposição garante recompensas eternas. Gente, como o brasileiro gosta de recompensa. Isso vai te ajudar a pensar em algumas coisas. Eu sou bem prático. Então, por exemplo, quando você vai lá no supermercado e tem um shampoo que vem junto com o condicionador, fala a verdade, você não é ele que você pega. A pasta de dente que vem com a escova de dente. Compre um, leve dois. Né? Esse negócio toca o coração do povo. Né? Isso, procurei. Aí você olha o concorrente, é um só, o preço dos dois do outro concorrente. Você fala, não, eu vou nesse aqui. Recompensas são motivo de alegria, né, que alimenta a nossa alma. E Mateus 5, 10 a 12, diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Gente, isso aqui é muito difícil. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês aonde? Querido, não tem shampoozinho que vem junto com o condicionador por causa de perseguição na terra. Deus vai te honrar, mas não é agora, não é nesse tempo. Por isso que você precisa perseverar. Na hora que chegar no céu, talvez Jesus olhe para você e diz assim, não valeu a pena? Valeu. Aí você vai olhar Jesus conversando com um e fala, nossa, eu devia ter dado um pouquinho mais de moral para aquele cara. Eu já fui, deletei, cortei, mudei. Gente, não é você que tem que mudar de casa porque estão te atrapalhando, é o povo tem que mudar. O Danilo e a Amanda viveram isso aí esses dias. Aí começa a ficar pressão. Não estou aguentando mais meu emprego, muita pressão, vou embora, pedir conta. E as contas para pagar? E Deus está querendo mudar você, transformar você mais parecido que Ele. Aí você não quer. Fica lá no emprego, firme. Amém? Às vezes é o chefe, fica. Daqui a pouco você vai se tornar chefe dele. Deus vai te honrar. Acontece essas coisas, gente. Como acontece? A pessoa ficava igual um chicotão lá nas suas costas. Daqui a pouco é você que está aqui, mas você não vai fazer um chicotão, você vai fazer carinho. Dizer, eu te amo. Amém? Quero ver. Porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Para Jesus ter citado os profetas, eu imagino que os caras estão colhendo galardões inimagináveis. Imagina Noé, 120 anos trabalhando para construir uma arca, e o povo passava, ei bobo, nunca choveu na terra, esse negócio aí para quê? E insulta. Essa obra aqui é maior do que eu, não vou discutir. Passou 120 anos a negada correndo, e as girafas entrando, os elefantes, um lugarzinho aí não é. Cara, Deus preferiu a galera aqui do que vocês. Perdão. Noé sobre as águas e os caras submersos pela água. Na hora que a água abaixou, depois dos 40 dias, cadê os caras? Agora pergunta, cadê Noé? Estava lá vendo o sol brilhar. Os pombinhos voando, trazendo galinho para ele. Ele falou, agora eu posso descer.
estou de novo na ativa. E cadê a galera? Querido, na hora certa as vozes se calam. Imagina os caras debaixo d'água, né, cara? Não dá para falar mais, né? Por que não foi? Já era. Já era. O cristão que sofre por testemunhar sua fé tem galardão. O que sofre por envergonhar sua fé sofre decepção. O que nós precisamos fazer mediante a isso, então, tudo que nós recebemos, do que nós precisamos saber. Em primeiro lugar, não se surpreenda. 1 Pedro 4, 12 e 13 diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que for participando dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Olha que frase linda. O fascínio do Evangelho é que não há dúvida dos benefícios e implicações que envolvem o seguir a Cristo. Querido, uma coisa que nós precisamos saber, assim, mas de longe, é que não há surpresa nenhuma em ser cristão e ser perseguido. Quantos aqui podem dizer assim, valeu a pena, tem valido a pena, e eu acredito que vai valer a pena continuar passando o que eu estou passando por causa de Jesus? Gente, o que nós pregamos para você não é um evangelho aveludado. O evangelho do carinho, o evangelho somente das boas novas e só boas novas. Eu quero o casamento, eu quero o carro novo, eu quero a campanha dos 7 passos para romper financeiramente. Querido, eu imagino Jesus na igreja de hoje, ele ia passar pela porta e dizer, essa não dá para entrar, essa também não, essa não tem nada a ver comigo, essa também não. Jesus ia ficar caçando um lugar para dizer, aqui é um lugar saudável. Porque muita igreja, apesar de ter a regra de fé, uma Bíblia, professar o nome de Jesus, tem dito para os irmãos, para os filhos espirituais, para as ovelhas, de que tudo é lindo. Depois que você aceitou Jesus, a vida entrou no céu e a preparação para a glória já está sendo agora. Eu acredito isso também, mas você quer que eu te conte um pouquinho da preparação do céu que Jesus passou? Porque foi para lá que ele foi. Você quer que eu conte um pouquinho da preparação para o céu que o apóstolo Paulo passou? Porque foi para lá que ele foi. Estevão, como nós dizemos aqui na introdução. O povo tem costume dizer que eu vou seguir a cruz. Então vai, ué. Aquele Jesus ressuscitou no túmulo, não foi na cruz. Na cruz ele morreu, apanhou, foi envergonhado. O evangelho, qual que é o símbolo do evangelho? A cruz. Vazia. Para ter vida, tem que ter morte. Aquele que crê em mim, ainda é o quê? Jesus, o maior interesse dele é matar você. Eu vou dar um tempinho para os críticos terem esses segundos para pensar que é isso só que eu vou falar. Querido, quando Cristo perceber que você morreu para a sua identidade natural, adâmica, pecaminosa, e nasceu para Ele, aí Ele pode fazer o que Ele deseja fazer em você. Eu ouvi uma frase essa semana do pastor Farley, da Comunidade Alcance, em Curitiba. Ele disse assim, Deus só está disposto a te dar aquilo que Ele sabe que quando pedir você vai devolver para Ele. Uau! Eu quero as recompensas, o shampoozinho lá. Deus está dizendo assim, eu só estou disposto a te dar aquilo que quando eu pedir eu sei que você vai me dar de volta. Às vezes eu vejo o pessoal, né, ganhando carro novo, ganhando um negócio novo, eu falo assim, e aí, se Deus pedir, você dá para ele? Não, eu dou. Então a gente pode orar abençoando e consagrando para ele, que é dele isso aqui. Se ele quiser, ele toma.
Eu estou com esse relógio aqui, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar mais com ele, porque eu não paro com o relógio no pulso. Deus dá relógio para mim e eu dou para o povo. Porque Deus pede para eu dar. Estava no acampamento de adolescente uma vez, era um relógio muito mais simples que esse aqui. Relógio de mais esportivo, aqueles de botãozinho que acende luz. Não era nada demais, tinha nada demais esse relógio. Nem marca tinha. Essas marcas mequetrefe. Aí eu estava lá e o meu relógio... Mas ele tinha uma coisa que esse aqui não tem. Ele tinha um despertador, fazia uns bip de hora em hora. Igual telecena. Pi, pi. E aquilo ali era um código entre eu e Jesus para eu lembrar que eu tinha que orar, para eu lembrar que eu tinha que como foi minha última hora, pedir perdão por alguma coisa. E eu fiz um esquema dentro de mim e cada bip dele eu ficava alerta. Nossa, como foi minha última hora? Eu não falei de Jesus para ninguém, eu não orei. Nossa, eu vacilei, deixa eu pedir perdão. Então, me ajudou muito para a minha vida devocional. Eu estava lá e Deus mostrou um menino para mim, o Pedro. E Deus falou para mim, a vida devocional dele está meio vacalhada. Esse relógio pode ajudar ele a mudar a vida espiritual dele. Ou ele continua ajudando a sua. O que você prefere? Eu falei, Jesus, eu estou morrendo para mim mesmo, então vai mais um relógio para o Beleléu. Ou para o pulso do Pedro. Cheguei, expliquei para ele, tal. Dei o relógio para ele. Passou 3 meses, gente, o Pedro veio com diesel para dar para mim. Eu falei, mas não precisa devolver não, amigo. Eu dei para você. Não, é que Deus pediu para eu te dar um relógio. Eu falei, tá bom, deu um diesel para mim. Eu saí de casa, fui pregar, naquele mesmo dia já dei para o pastor que eu fui pregar. Falei, Deus está pedindo para eu te dar esse relógio, tá aqui. Querido, na sua vida não pode sobrar mais nada seu. Não estou dizendo que você tem que virar um voluntário de doações agora, né? Mas eu estou dizendo que mais do que dar coisas, se dê a Jesus. Para que você não se surpreenda com nada nessa vida. Nada. Uma vez ter sido um púlpito, tinha uma irmã com umas 6 anotações assim. Pastor, eu acho que ela nem falou pastor, ela falou irmão. Eu acho que o irmão se equivocou na mensagem de hoje. Eu anotei 5 coisas aqui que o irmão acho que confundiu. Eu não estava acreditando direito ainda. Eu falei, não estou entendendo. Não, eu fiz umas observações aqui da mensagem que o irmão pregou. Eu falei, tá, pode falar, irmão. Aí eu fui dar uma primeira explicação assim para ela só. Ela falou assim, tá, entendi. Não, pastor, de boa, então tá bom, obrigado. Falei, vai fazer uma outra coisa da vida, gente. Só que hoje eu não me surpreendo mais se acontecer essas coisas. Já estou esperando descer, tem um ravalista ali de... A terceira visão, né? Igual o nome dessas empresas que faz vistoria em carro, né? Aqui, ó, tem dá licença, me deixa em paz. Segundo, você precisa fazer, não tenha medo. Esse não tenha medo e daqui a pouco vai emendar no terceiro, mas vamos falar dele primeiro. Querido, guarda uma coisa no seu coração. Ou você pode adorar, ou você pode se apavorar. Das duas, uma. Estevão decidiu adorar. Estevão não se apavorou, não. Você não vê Estevão dizendo, nossa, agora vai começar o apedrejamento. Não, eu nego Jesus, não. Eu tenho a minha linha da conversão de Paulo, a minha linha paulina aí, sobre a visão e conversão dele, vida dele, de que talvez não a conversão genuinamente falando, mas o princípio dela começou nesse texto de Atos capítulo 7, onde as roupas de Estevão eram colocadas aos pés do assassino Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Ali alguma coisa começou, mas sabe por quê? Por causa da ausência de medo de Estevão. Querido, todos nós que aqui estamos, sem exceção, me desculpe se isso te agride, temos medo. A pergunta é, como nós vamos nos comportar diante dele? Existem os corajosos e existem os medrosos, que são dominados pelo medo ou que enfrentam e vencem o medo. Existiu um exército chamado o Exército de Israel, que foi um exército medroso, mas existiu um homem que foi chamado corajoso porque decidiu enfrentar Golias. A história sempre nos conta que pelo menos um do povo de Deus se sobressaía em relação a todos os outros.
pergunta nessa manhã é: você quer ser conhecido como medroso ou você quer ser conhecido como um corajoso? Moisés enviou 12 espias. Eu já fiz esse exercício algumas vezes aqui na igreja, eu vou fazer de novo. Tirando Josué e Caleb, me fale o nome de um dos 12 espias, por favor. Você é um cristão, lê a Bíblia, eu acredito nisso, você deve saber. Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sabe por que você mais uma vez não lembrou o nome dos outros 10? Porque quem marca a história é corajoso, não medroso. Medroso não é lembrado. Medroso passa a história, vai-se os anos, lemos novamente, não grava na mente. Nós lembramos mesmo daqueles caras que... Até coisa boba. Você lembra daquele jogo Corinthians e Palmeiras, que o Edilson começou a fazer umas bolinhas assim? Você vai lembrar de uns 2, 3 ali, que tiver coragem mesmo de dar umas bicudas, descer a mão. Os medrosos meio que ficaram lá do lado, nesse aspecto medroso positivo, né? Um medroso que fez jus ao nome de Jesus, não precisou dar tapa na cara, igual o Paulo Nunes, né? Daquela bicuda lá no Edilson. Não fica na história, gente. Querido, você tem que ser um medroso para as ofensas retornadas para o ofensor e um corajoso para enfrentar aquilo que deve ser enfrentado. Por exemplo, a oposição vem e diz: você tem que mentir hoje, porque vai ter essa reunião, a auditoria vai chegar na empresa e vai ter que falar que tem tantas peças, tem tantas coisas, não conta a verdade não. Diz que você não fica um pouquinho mais depois do serviço, porque senão a gente tem que pagar hora extra. Você é nosso amigo, você é camarada. O medo vai dizer para você assim: você vai perder emprego, e aí, você vai mentir? E Satanás é doido para te prensar num princípio de Deus. Ele sabe que o dele você não vai querer seguir, então ele te joga no negócio de Deus. O que ele falava com Jesus? Lança-te daí, cara. Aí Jesus veio para ele e falou assim: não vou tentar o Senhor, meu Deus. Não, se você é bom, transforma então. Essa pedra em pão. Aí Jesus dá mais um jab e um direto. Tum, tum. Não, nem só de pão vai viver o homem, tá? Mas toda palavra procede da boca de Deus. Não preciso comer não, estou de boa. Estou me alimentando dele, do pão do céu. Se você mente por pressão do seu chefe, se você faz algo porque sua namorada ou seu namorado diz que vai terminar com você e você cede, você é um medroso. Isso desconfiamos muito de que o amor de Deus habita em você, porque o amor de Deus, ele lança fora o medo. Onde o amor está, não tem lugar para o medo. Eu estou com medo, o que vai acontecer? Pede para vir mais amor. Os dois não são compatíveis. Sabe quando você põe um imã do lado contrário do outro, assim, ele fica empurrando? Mais ou menos assim. Ele manda embora. Sai. Não tenha medo de rejeição, de mentira, julgamento, isolamento, zombaria. Eu tenho medo de não entrar nas piadas, aí lá na fábrica ninguém vai querer ficar brincando comigo, falar comigo. Vai ficar com Jesus na hora do almoço e deixa os caras. Uma coisa normal para um cristão é ver ele sozinho, gente, num ambiente ou outro. Isso é uma coisa normal. Porque o povo começa a pegar mal com você começa a se incomodar. Nós vamos falar uma frase daqui a pouco aqui que vai te ajudar a repensar isso também. Porque os perseguidores que hoje declaradamente te perseguem, amanhã serão seus seguidores anônimos. Os caras viram fã, mas eles viram fã à distância, né? Começa a assistir você no YouTube. Deixa eu ver aqui esse cara. Começa a ver os seus posts na internet. Aí dá um like sem querer lá. Aí volta. O pessoal começa a te admirar, mas aí até dizer que te admira, o cara tem um processo de orgulho para ser quebrado aí, né? Não podemos exigir muito também dessas pessoas, né? Terceiro, não fique envergonhado. 1 Pedro 4,16. Contudo,
se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Eu não sei se foi o apóstolo Paulo, eu não sei se é Efésios também, mas diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Tem pessoa que quer receber poder, mas ela se envergonha do poder. Você não vai receber poder. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Querido, se você, por exemplo, tem pessoas que não se rendem a Jesus nem em adoração, porque tem medo de ser tocado por esse poder, e aí a vergonha vai ser tomada. Gente, eu já passei cada vergonha em adoração. Hoje em dia não tem mais vergonha de nada. Mas de nada mesmo. Esses dias chegou um amigo meu e falou: nossa, pastor, fiquei tão cheio do Espírito Santo no retiro lá da igreja, que na hora que eu levantei, eu percebi, eu estava no chão babando. É assim mesmo. O poder de Deus pega a gente vai para a lona mesmo. Não, eu acordei lá, não sabia o que tinha acontecido direito. Eu comecei a ouvir, eu lembro de ter ouvido o povo e tal, mas nossa, como que eu fui parar lá? Minhas pernas bambiou. Será que você não se envergonha do evangelho, cara? E automaticamente você não se envergonha do poder de Deus. Você só recebe o que você honra. Você é fruto da sua honra. Por honrar e se reverenciar a Jesus, você recebeu dele a salvação. A Bíblia diz que se nós nos envergonharmos diante dos homens, ele também vai dizer: não, então te rejeito. Você não precisa da aprovação das outras pessoas para ser feliz. Você é tão feliz quanto escolhe ser. Tem pessoas que ainda estão no nível de codependência, não celebrando a sua recuperação, e pensam que o fator principal da sua vida é as pessoas darem nota positiva para você ou não. Querido, você não precisa dar nota de ninguém. Eu sempre tenho o costume de dizer: sua plateia ela tem 3 pessoas, se eles aplaudirem vale muito a pena: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pum, acabou. Se eles 3 estão lá, muito bom, parabéns. A plaquinha que levanta é a nota 10. Ó, tá lindo. 1 Pedro 3,17, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Hebreus 11, o texto que mostra a história de homens e mulheres totalmente diferentes no mundo. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados no meio, meu Deus, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Imagina Deus olhando do céu e dizendo para você assim: cara, você é tão, mas tão diferente. E o diferente aqui é coisa boa, tá? Que o mundo não é digno de você. Sabe time de segunda divisão que sobe para a primeira e vira o astral de tudo e começa a jogar bem e acaba o campeonato, o time é campeão da primeira também. Aí quando acaba o campeonato, o que acontece? O time se desmancha inteiro. Por quê? Aquele time ali já não é digno deles. Se eu falar para você gosta de futebol, do São Caetano, né, naquela final do Brasileiro contra o Vasco, acabou aquele campeonato, eles chegaram lá, destruindo tudo, eles não ganharam, eles perderam, mas eles eram tão bons que no ano seguinte o time desmanchou. Agora eu te pergunto, onde está o São Caetano? Sumiu. Por quê? As estrelas abandonaram. Porque aquele time não era digno deles. Querido, daqui a pouco o mundo vai estar na 3ª, 4ª divisão, porque você vai ter que abandonar o mundo. O mundo só é menos ruim porque eu e você estamos aqui. Se não fôssemos nós, as estrelas do time, sem soberba e orgulho nenhum, mas porque nós somos a esperança do mundo, como diz Bill Hybels. E se não for a igreja, você é o Adãozinho, o César, sei lá.
Você é o cara que Jesus está contando como artilheiro do time, cara. Para o mundo não cair de divisão, para nós estarmos lá em cima, essas estrelas têm que estar aqui. Só que o mundo não é digno de nós daqui a pouco estamos ralando. Amém? Você tem que desejar avançar, subir, mas subir tanto que daqui a pouco você não está mais aqui. Não deseje as coisas só da terra, não. Ore para que Jesus volte. E para que, quando você... Ó, a primeira coisa que eu ouvi de Jesus uma vez que eu comecei, eu tenho orado muito, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando você ora para Jesus voltar, Ele te dá uma missão para que isso aconteça, falar do amor dele para as pessoas, porque essa é a condição. Gente, toda oração tem uma resposta. E a resposta para a oração para Jesus voltar é, então facilita esse processo, prega o meu nome. Toda oração que não foi respondida, e nessa manhã você é um desses, vai ser respondida no tempo devido. Nós tivemos uma noite de vigília muito impactante sobre esse assunto. Você é nosso convidado para vir na próxima sexta. Tem sido especial o nosso tempo juntos aqui. Quarto, reconheça a fonte da perseguição. 2 pontos. Satanás. Como diz Robert Dudu, Satanás. Efésios 6 vai dizer que as nossas lutas não são contra seres humanos, pessoas, mas contra principados, contra potestades. Queridos, quantos creem aqui que Deus te ama? Agora deixa eu dizer uma coisa, Satanás odeia o que Deus ama. Ele te odeia com todas as forças, entendimento, sabedoria dele. Ele vai fazer de tudo. Sabe qual que é uma coisa nós temos que assumir, se você não assume, eu assumo por você. Satanás é esperto. E muito. A Bíblia diz com outra palavra, né? Ele é astuto. Ele é ligeiro, ele é sorrateiro, ele é como a cobra. E ele foi a serpente, na verdade, lá atrás, né? Que fez o negócio a começar. Ele é ágil. Ele sabe sua fraqueza, então ele não muda a estratégia, ele fica ali, ó. Você nunca vai ser tentado naquilo que você não tem dificuldade. Você sempre vai ser tentado naquilo que é a sua vulnerabilidade maior. Ah, eu celebro a recuperação na área tal, e não mais naquela área. Opa, você não entendeu o CR. Volta alguns passos, você nunca vai deixar de celebrar aquela recuperação porque você já rompeu. Cuide quando você está o quê? De pé. Para quê? Cuida. Anderson Silva não cuidou 2 vezes. Lona. Não cuida para você ver. Esse texto bíblico tinha que ter a foto do Anderson Silva assim, ó, para ficar mais bem ilustrado. Cuida. Bíblia ilustrada, eu vou colocar essa foto. Vou fazer uma Bíblia ilustrada, Roberto. Fala para SBB lá que eu estou chegando daqui a pouco. Eu sou meio visual, me ajuda esses. Eu quero entender mesmo como que é esse negócio de cuidar quando está de pé. Cuida. Cuida, fica esperto. Tem gente que fala, não, diabo, que isso? Começa a andar uns passinhos, pum! Quem que foi que derrubou? Ui, tá ele lá. Tem gente que está brincando com aquilo que deve mais levar a sério, que são as trevas, Satanás. Querido, ele está pegando muita gente. Eu ia falar de estratégia, mudei tudo, eu vou falar agora. Você se converteu ao Senhor Jesus, você tem o nome seu escrito no livro da vida, amém? No céu não tem borracha, ele não vai apagar seu nome de lá. Foi escrito com o sangue de Jesus, seu nome. Então está selado com ele. Ele sabe que da eternidade com o Senhor Jesus, ele não te tira. Se você é um cristão genuíno. Sabe o que ele vai fazer? Você viver a vida de um cristão mais miserável possível nessa terra. Para que você chegue no céu tudo arrebentado. Satanás vai fazer o possível para você ter tudo que ele deseja e nada do que Deus espera que você viva. O pior casamento, o pior emprego, o pior nível emocional, o pior coração.
Ele viu Jesus Cristo te libertando do império de trevas. O inferno perdeu mais uma alma naquele dia. Ele viu você saindo com as suas bagagens. A porta está aberta e a vitória é de Jesus. Ele não pôde fazer nada. E no reino do Espírito ele está vendo as almas se movimentando do inferno para o reino de luz. Do inferno para o reino de luz. Ele falou, opa, peraí. Agora eu vou atrás desse cara aí. Você acha que Satanás está nas baladas? A Bíblia diz que o príncipe desse mundo é ele, mas os lugares que ele mais gosta de visitar são lugares como esse que nós estamos nessa manhã. A igreja. Ele sabe, por exemplo, que se ele corromper o coração de um pastor, ele corrompe o coração de uma multidão. Ele sabe que se ele corromper o seu coração, ele tem mais um aliado na obra dele. Tem cristãos que são instrumentos de Satanás com a sua vida. Que tiram a virgindade de meninas virgens, porque estão possuídos por um espírito de sexualidade que é maior do que o espírito de Deus dentro dele. Tem homens e mulheres que saem do culto e com as suas famílias no carro, rebenta com as emoções da família, com palavras que machucam mais do que soco e pontapé. E ele fala, isso, miserável. Gente, é uma miséria deixar prevalecer a vontade de Satanás na nossa vida e não a vontade de Deus. O pastor Fabiano disse que Deus não veio somente para nos livrar de um inferno eterno, mas de um inferno diário. Você tem que viver o céu na terra. É o clamar para que o reino de Deus venha na sua vida. Eu gosto muito da frase de um ministério que eles dizem, estabelecido no céu, manifesto na terra. Amém? O reino de Deus ele se manifesta na terra porque ele está estabelecido no céu. Você é quem foi chamado para manifestar o reino de Deus na terra. Querido, não ceda. Não ceda. Preciso entender que existem coisas boas, coisas más, que o mundo não vai mudar, mas eu preciso também de sabedoria para saber qual é a diferença entre elas. Você tem discernimento do bem e do mal, amém? Então deixa o anjinho falar com você. O diabinho morrer. Essa é a ilustração também na Bíblia ilustrada de hoje. Não haja com retaliação. Quinto. Falamos um pouco disso lá em cima. Quando reajo de forma negativa a uma ofensa, estou sendo controlado pelo meu ofensor. Isso aqui é muito forte, gente. Essa semana aí estávamos eu e o Will lá na Livraria Cultura. E nós pegamos um livro do C.S. Lewis. Eu vou começar a ler em breve esse livro. Muito interessante o livro. O livro se chama A Carta do Diabo para o Seu Aprendiz. Você lê o livro, gente. É o Satanás escrevendo para as pessoas que de fato cedem as cartas que ele está escrevendo de lá para cá. Não sei se você já viu aquele vídeo na internet, A Letter from Hell, uma carta do inferno. É uma história, aquilo ali é impossível de acontecer. Mas conta a história de um jovem conversando com um jovem depois de morto, né? Aquele jovem que agora está no inferno escreve para o jovem amigo cristão que morava na mesma república que ele, mas não falou de Jesus. E ele diz, você podia ter falado de Jesus para mim, eu estou aqui agora no inferno. Eu não conheci o céu porque você não abriu sua boca. E é um chamado, na verdade, à igreja ir além, né, no que diz respeito ao evangelismo. Não é possível acontecer aquilo ali. É uma história, é uma ficção. Mas, querido, no que diz respeito à retaliação, nós devemos sempre reagir de uma maneira diferente no como reagem conosco. Amem quem te odeia, a Bíblia diz. Ame o seu inimigo e ore por ele. O nível maior de maturidade é conseguir orar nesse assunto. É conseguir orar por alguém que te maldiz. Jesus orou pelos caras, Estevão orou pelos caras.
Que Deus nos leve a subir esses degraus e chegar nesse nível de maturidade. Que Deus nos faça alcançarmos o quanto antes esse nível. Tem pessoas que essa semana pegaram essa história do Eduardo Campos e começaram a martirizar o cara, né? Mas também. Que do melhor que nós temos que fazer nessa situação é orar por os que ficaram, pela família dele. Não ficar pegando foto de campanha política que ele estava num lugar X e dizer, tá vendo, mas frequenta esses lugares, o mínimo é morte. Aí tem alguns que usam a piada já, né? Gente, um momento de tanta oportunidade para a igreja, é isso que nós vamos fazer? Vamos aproveitar que esses caras bagunçam com a igreja e falam, vamos aproveitar e descer a lenha. Pô, gente, que oportunidade que Deus nos deu. A Marina, vice de Eduardo Campos, vira numa reportagem e diz, eu sei o meu papel agora. Eu tenho que, com aquilo que Deus me deu, acompanhar e ajudar essa família. Uma igreja, pelo menos, dentre muitas outras, falou que a igreja tinha precisava falar. E graças a Deus que ela tem mais influência que os boca aberta que estão falando por aí. Que se limitam às suas redes sociais, aos seus mundinhos fechados. O pastor Carlito, esses dias, numa reunião de pastores, falou de um cara que criticava ele direto nas redes sociais. E ele nunca deu moral pro cara, porque, sabe, vou te contar uma coisa simples aqui agora, mas que vira um princípio para nós. O Twitter é uma ferramenta abençoadíssima. Eu acho ela tem muito mais Jesus do que o Facebook. O Twitter é um lugar onde você posta uma frase e quem enxerga é quem segue você. Ok? Tá comigo no raciocínio? E aí um cara X postou uma frase contra o pastor Carlito. Esse cara que postou contra o pastor Carlito, os seguidores do pastor Carlito não veem o que ele escreveu. Aí beleza. Se o pastor Carlito responder, todos os seguidores do pastor Carlito, além de ver o que ele escreveu, aí vão ver também o que o cara escreveu. E se o cara mandou a mensagem para ele, se limita àquilo que o cara está falando e acabou. Aí o pastor Carlito disse que o cara mandava várias mensagens. Aí ele foi entrar no perfil do cara. O cara tinha um seguidor no Twitter. O pastor falou, imagina se eu respondo esse cara. O cara tem um seguidor. Deve ser um outro perfil fake que ele tem. Só pode. Imagina agora se eu respondo, os meus tantos mil aqui que eu tenho vão ver a bobeira que eu estou fazendo e vão ver que o cara falou uma bobeira maior ainda, mas eu fui entrar na onda. Querido, você só vai expor sua imaturidade se você quiser. Porque a imaturidade dos outros não vai ser exposta. É você que tem que retê-la no seu coração. Perdoar, amar, andar uma milha a mais. Não gastar tempo. Se os seus inimigos forem tratados com respeito, é aquela frase que eu te disse, eles se tornarão seus admiradores secretos. Você vai começar a ter seguidor. Só que esses caras escondidos. Você vai falar, cara, não é possível. Eu critico um monte de gente, esse cara nunca respondeu nada. Deixa eu ver o que esse cara tem. Ele anda um pouquinho mais. Ele anda um pouquinho mais. Daqui a pouco ele está apaixonado por você. Eu tenho algumas, às vezes, respostas assim que vêm de Deus para mim que eu fico assim, tão feliz, cara. Fala que legal, cara. Essa pessoa tá me seguindo. Eu falo assim, nossa. Aí quando pior que isso, pior no sentido bom, né? Eu chego na igreja, ela tá na igreja. Nossa. Aí melhor ainda a pessoa fala, me converti com a sua pregação. Eu falei, uou! É o céu na terra. Cheguei na colina esses dias, estava num sábado lá. Aí um jovem chega, você não conhece minha história, né, pastor Max? Eu falei, nem de longe. Você nem me conhece. Eu falei, nem de longe também, nem de perto, nem nada. Não, me converti ouvindo o senhor pregar. O cara começa a contar a história.
ele era um cara que me odiava. Quando eu era jovem, estudava na mesma escola dele, e naquele contexto eu ficava com as menininhas que ele tinha vontade de ficar. Só que uma coisinha boba dessa. O cara cresceu com uma mágoa no coração e uma rejeição por causa de mim. Quando ele cresceu, ele ouviu a pregação e se converteu. Eu nunca nem soube quem ele é. Ele falou, não, cara, sou seu admirador do seu ministério. Eu falei, nossa, que legal, né, cara? Você perdoou eu, então eu nem sabia que eu estava te ferindo. São coisas bobas da vida, mas que trazem muito valor para o reino de Deus, né? Quando você responde positivamente, quem ganha com isso é o reino. Pessoas podem se achegar a Jesus pelo simples fato de você ter tomado uma posição de não devolver na mesma moeda o que eles entregaram para você. E sexto e último, responda com uma bênção. Romanos 12, 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Querido, a sua oração pode quebrar o ciclo de maldade no coração de alguém. Alguém conhece aqui uma mulher chamada Madame Guyon? Alguns já ouviram falar dessa mulher? Madame Guyon, gente, que foi uma perseguida por causa do evangelho também. Escreveu algo que eu acredito que para fechar essa mensagem seja uma das melhores frases que nós poderíamos já ter ouvido. E eu queria compartilhar com você. Madame Guyon diz o seguinte: a prisão do meu corpo tem trazido liberdade para minha alma. O apóstolo Paulo não disse isso, mas poderia também ter escrito, porque assim foi a sua vida. A prisão do corpo trouxe liberdade para a alma. Quer um exercício para alegar o seu coração? Leia o livro de Filipenses. Paulo estava preso no contexto de Filipenses, escrevendo a igreja de Filipe. O livro de Filipenses tem apenas 6 capítulos. 6 capítulos. A Bíblia tem muitos capítulos, muitos livros com muito mais capítulos do que Filipenses. Mas o livro de Filipenses é o livro da Bíblia que tem mais vezes escrito a palavra alegria e os derivados dela. Alegrei-me, alegrem-se. E ele estava preso. Estava ouvindo o pastor Luciano Subirá falando sobre... O pastor Farley falando sobre o Luciano Subirá que esteve em Roma. E ele conversando com a pastora, ele disse, eu quero conhecer os lugares que tem a ver com a história da igreja, o cristianismo. Ela disse, Roma tem muitos lugares. Roma tem os coliseus, se você quiser lá conhecer, os cristãos eram jogados para alimentar as feras. Roma tem os lugares onde os soldados romanos matavam, crucificavam os discípulos de Jesus. Roma tem as prisões. Ele falou, opa, tem o quê? As prisões. Ele falou, quero ir aí. E ele foi conhecer uma das prisões, e uma que ele foi conhecer foi a provável prisão que o apóstolo Paulo estava. Ele disse que é uma caverna e literalmente tem um buraco dentro dela e os prisioneiros são jogados ali a correntes para eles não conseguirem então subir. O peso é tão grande que eles não conseguem ter um movimento para cima e conseguir retomar ao solo. Então eles ficam presos às correntes para ficarem ali. E ele foi no verão para lá, e a Itália, dos países europeus, ele tem 40 dias dentro do verão que são assim, um calor fora do comum. E ele disse que era uma temperatura muito alta lá fora, e quando ele entrou lá dentro, você pode entrar, era um gelo, assim, fora do comum. Ele disse, mas é assim no verão? Ela disse assim, não, é assim no verão, exatamente. Mas no inverno, aí dentro chega a dar menos muitos graus. Ele disse, como que o apóstolo Paulo conseguiu ficar aqui dentro, cara? É porque ele estava lá dentro, mas ele ficava cantando. Ele ficava dizendo, a alegria do Senhor, ela me sustenta, me fortalece. Senhor, tua graça, me basta. E ele ia ali regozijando-se em Deus. E o calor do Espírito Santo se encarregava de tomar conta do corpo dele. Querido, uma prisão física não pode trazer prisão emocional e espiritual para você. Todo lugar que te aprisionam
é um lugar de você exercitar, na verdade, a sua liberdade. Liberdade essa que Jesus Cristo te deu. Liberdade para amar, liberdade para regozijar, liberdade para perdoar. Porque só os livres podem fazer isso. Guarde essa frase no seu coração. A prisão do meu corpo tem trazido liberdade para minha alma. Feche os teus olhos.